Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live do livro O Corpo Guarda as Marcas. Nós vamos falar sobre o capítulo 8 e 9. O capítulo 8 é Imobilização em Relacionamentos, o custo do abuso e da negligência. E o capítulo 9, o que o amor tem a ver com isso? Para a gente começar a nossa discussão. Oi, amiga. Oi, tudo bem? Bem, bom dia. Bom dia! Vamos lá, mais 2 capítulos desse livro tão intenso. E eu, Não sabe, é fácil de ler, não, né? não é fácil de ler, no sentido de, até como psicóloga mesmo, assim, Dani, me veio uma sensação muito ruim e boa também. A boa é, cara, a gente faz parte disso enquanto profissional, de ver tantos estudos sendo feitos, vendo a mudança, né, às vezes de 20 anos para cá, que a gente já está mais de 20 anos formada. E aí, quando ele fala dos estudos que eles fazem aqui, dos grupos e de tudo, de protocolos e tal, olhar para isso e falar: nossa, cara, a gente faz parte disso enquanto profissional, estudando, olhando, percebendo, trabalhando no consultório, né? Mas ao mesmo tempo, pegando, na verdade, o ponto que o livro traz, é muito doloroso, né? A gente perceber como essas questões de relacionamentos abusivos e de negligências e de maus tratos e tudo isso causa tantos traumas. E essa diferença de traumas Tanta que traz nesses coisa. dois capítulos, né? Que ele fala muito sobre isso nesses dois capítulos. E quanta coisa que tá escondido, não reconhecido. Sim. E Nossa, não é reconhecido mesmo, é porque ele traz nesses capítulos essa questão muito clara de que muitas vezes aquela pessoa que tem aqueles comportamentos, de repente, né, de se defender dos outros, de não. Oi, meu primo. Oi, Fon, querido. bom Né? dia. Bom dia. E ele fala, né, o quanto esses traumas nem sempre são conscientes da própria pessoa também. Porque ele traz assim, gente, nesses dois capítulos muito interessantes. Aquela pessoa que tem consciência do trauma, né? Eu sei que vivi abuso, eu sei que meus pais eram abusivos ou maus tratos, ou a questão do abuso sexual, né? E casos onde a pessoa não tem consciência, porque ela não tem memória do que aconteceu com ela, mas na vida ela traz dificuldades de relacionamento e tudo isso que depois em terapia vai perceber que existe sim os traumas ali desde a infância, né? E realmente eu vejo isso muito claramente no consultório, né? A gente percebe casos de pessoas que não têm memória nenhuma da infância, por exemplo, ou são só lápis, ou às vezes alguma noção, mas que quer entender o porquê que não se dá bem nos relacionamentos, ou porquê que tem tanta repulsa das questões sexuais. Tudo isso ele traz esses dois capítulos, Ah, né? que Falando lado, né? todos que ele vai trazendo aqui. Então, gente, é muito interessante, assim. E É um capítulo. O capítulo 8 é que assim, né? Todos fazem parte da terceira parte do do livro. livro, né? E a terceira parte do livro ele vai falar, peraí, deixa eu pegar aqui certinho. Mas A é mente a mente infantil. infantil, né? Então, Isso, a essa mente terceira parte ela vai falar dessas questões da infância e o impacto que isso gera no adulto. no adulto. E o quanto que os relacionamentos não são, não acontecem por conta de não ter sido formado uma ideia adequada desses relacionamentos. Isso. E
e da tentativa das pessoas, né? E como as pessoas mudam. Então, ele até conta a história da Marilyn, né? Que bem logo aqui no começo, que ela não conseguia se relacionar direito com as pessoas, falou que tinha relacionamentos na fase, acho que da faculdade, relacionamentos superficiais, promíscuos, como ela mesmo disse, e quando ela se encanta por alguém que parece fazer sentido se relacionar, ela é agressiva, né, com essa pessoa só dele tocar. E ela não tinha memória da infância, e aí foi na terapia ela descobriu, por meio de técnicas projetivas, né, que o BCL fez com ela, ela descobriu que ela tinha sido abusada pelo próprio pai, Isso. né, que ela tinha vivido um incesto e que por isso ela vive até hoje, ela negligencia as suas próprias vontades e vive até hoje à mercê de homens, né? Ah, dessa situação aí que ela não Se consegue. coloca nessas situações, né? Exatamente. E é assim, gente, e aí o relato da Mary, né, ela fala assim que para ela tinha vivido uma infância feliz, tranquila, É, porque ela tinha pouquíssimas memórias. E o que a gente mais escuta no consultório, eu não lembro muito bem, né? Eu não lembro, assim, eu só mas sabia para pouco qualquer pessoa que você para qualquer pergunta, pessoa. a Exato. pessoa vai falar que teve uma boa infância. Exatamente, né? E aí, assim, e tudo isso foi porque ela buscou ajuda, não queria entender essa reação que ela começou a ter diante de um relacionamento que ela queria estar, só que aí ela começou, às vezes estava dormindo e ele só encostava nela e ela já ficava brava e de uma maneira agressiva, e aí onde ela foi investigando e entendendo um pouco da própria história. A gente está falando de uma mulher de mais de 30 anos. E eu vejo assim, recentemente mesmo, semana passada, eu estava atendendo um caso, Dani, e eu lembrei muito quando eu estava lendo aqui. Ela já tem mais de 60 anos e ela se deu conta agora na sessão que ela tinha, na verdade, sido abusada e vivido umas relações de abuso com o cunhado. Olha isso. E ela não tinha noção de que era nas brincadeiras, no jeito de lidar, e ela sempre tinha uma situação ruim. Que aí ela foi percebendo que isso vem já há muitos anos, e depois ela começou a lembrar um pouco de como foi quando ela era criança, os primeiros namorados, e essas relações todas, porque já tem uma vida aí de mais de 60 anos de idade, né? E aí ela foi percebendo algumas relações dela, dando conta agora. Meu Deus. Olha isso. Porque também, olha, 60 anos agora, tinha muitas coisas que hoje a gente entende que é realmente abuso, tal, era entendido como um comportamento normal de um homem, né? Mas o que a gente percebe nas histórias de consultório quando falam sobre isso é que às vezes assim, quando nós no adulto já começa a perceber a própria história e lembrando da história, que de repente quando você era criança ou início da adolescência, você acabava realmente tendo uma sensação estranha quando aquela pessoa chegava. Só que você não tinha Uhum. consciência, porque não tinha consciência mesmo, né? Tanto que aqui ele Era fala, isso. né, todos os estudos que fazem e tal, que a maioria dos abusos, de fato, eles acontecem até a primeira infância, 7, 8 anos, né? E E é quando depois a criança se quer repete ideia, essa postura, mas não é essa consciência que você tem, né? É a repetição de uma postura, mas não consciente, né? Do abuso, da violência. é bem interessante. Nossa, é assim, é difícil, sinceramente, é muito difícil no consultório eu não tenho, eu não atendo muitas pessoas que relatam casos de abuso. Já atendi algumas, e sim, né, que desenvolveram transtornos de personalidade, desenvolveram
transtorno de ansiedade, e que depois a gente vai entender que vem desse lugar aí. Mas, Isso. né, que vem não exatamente, né? Que tem como ponto de partida. Isso. Então, mas quando você vai lendo assim, é porque ele fez isso da vida, né? Ele fez isso da vida dele. Ele estudou casos de TPAT, né? Que estão ele de transtorno de estresse pós-traumático, e aí aparecia muito essas coisas. E eu achei bem interessante aqui também, no capítulo 8 quando ele conta como que a Kate fez ele repensar a maneira como ele falava sobre o assunto com as pessoas, Muito né? bom. Que ele tenta fazer ela refletir que ela tá tendo um comportamento, que ela tá se culpando, né? Sim. Que ele conta aqui que numa das sessões ele colocou a Kate para fazer, para trabalhar, para ser, passar por um grupo terapêutico. E nesse grupo terapêutico tinha várias outras pessoas que também tinham sofrido abuso, incestos, né? Era um grupo de incesto. E numa dessas sessões, uma pessoa apareceu com o carro quebrado. Ele falou que não foi ou se atrasou porque o carro estava quebrado. E ela se culpou pelo carro da outra pessoa, falando que ela tinha visto que o carro estava para dar problema e por que que ela não ofereceu Não carona, que ajudou, ela se culpou. Olha, gente, é é, incrível. A pessoa se culpou por um problema de um terceiro que faz parte de um grupo que não tem assim, que ela não tem nenhum tipo de responsabilidade, não é filho, não é irmão, não é nada, nenhum tipo de responsabilidade, mas ela se responsabiliza. E aí o Becel faz ela refletir, mas por que que você está se culpando disso, né? Sendo que é uma coisa completamente longe da sua capacidade de resolução, né? E mas aí, a maneira como ele fala com ela, né, o jeito como ele coloca para ela, né, ela fica ela fala para ele o quanto que aquilo machuca mais ela ainda. sim, porque ela está sentindo aquilo. E ele, como um bom terapeuta, ele tem que olhar o que é o sentir do paciente, né? E é legal o jeito que ela fala para ele. Eu sei que você é um bom terapeuta, você é importante, mas do jeito que você está falando, é como se eu não sentisse isso, mas aí isso me deixa pior. E isso é uma lavada, assim, É a né? culpa da culpa, né? É. E aí, que legal que ela conseguiu falar isso, né? Ela até fala, eu consigo falar isso porque hoje eu tenho um vínculo maior com você. E E a ele gente fala que nesse desabafo ele passa a não falar mais, não discutir sentimentos, né? Mas trazer os sentimentos para discussão, isso. para reflexão. Então, talvez o ideal fosse. Até uma. Tchau. Também te amo, primo. Talvez o ideal fosse, né? Entender por que esse sentimento de culpa, como que Isso. ela pode lidar com esse sentimento, ao invés de trazer uma questão, de trazer mais culpa em relação a essa questão, né? E aí é um ponto muito interessante para nós, que somos psicólogos e terapeutas, quem estiver ouvindo sobre isso, é realmente assim, como é importante o nosso paciente entender que o sentimento é dele, é real o que ele está sentindo. E a gente tem que mergulhar no sentir do paciente, né? E não falar, mas isso não é teu, por que você está pegando para você? Não, 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 não. Porque na realidade ele está sentindo aquilo. Se ele está sentindo aquilo, é importante ser trabalhado o sentir, né? Então, assim, isso é muito legal e é muito importante da gente entender como profissional. É, é mesmo. Outra coisa que ele coloca aqui é sobre o aprender a lembrar, né? Uhum. Porque, como a gente está falando, as pessoas que vivenciam essas experiências simplesmente apagam da memória ou colocam, né, num arquivo morto lá essa memória e não entende
por que que tem essas reações, que nem no caso da Mary, por que que ela foi agressiva com aquele cara com aquele cara que jogava tênis com ela, Que que ela estava queria se fazendo, que ela relacionar. queria tanto ficar com ele, que era uma pessoa maravilhosa para ela. Então ele vem trabalhar essa questão do Uma memória, desbloqueio, né? né? Do desbloqueio para tirar essa imobilização mental, que na verdade se torna comportamental, né? E é bem Então, cuidado para isso, tá, gente, também, né? Então ele fala muito desse cuidado do terapeuta de estar retomando essa memória do como que paciente. vai ser isso, né? Como é importante aprender a lembrar mesmo, né? E devagar, com técnicas específicas Uhum. de tranquilização, de mente focada, aberta aos insights, que aí foi que começou a acontecer no caso, né? Porque quando É, você começa a flashbacks, né? trabalhar, aí começa a vir flashes, né? Nossa, né? E foi no caso dela aqui que começou a vir esses flashes, né? Da cortina do A quarto. primeira coisa que aconteceu com a Marilyn foi um desenho, né? Foi Ela fez um desenho. desenho projetivo e aí ele entendeu que tinha alguma coisa relacionada com, com abuso. Sim, E aí ele foi meio que cutucando isso para sim. entender como que tinha sido. E aí ela foi entendendo que tinha relação ao pai aos 8 anos, né? Então ela lembra do papel, foi lembrando do papel de parede. Gente, Deus meu. Deus meu. Eu lembrei, Difícil. os desenhos dela me lembrou de um caso que eu atendi o ano passado de um adulto homem, que ele fez um desenho, a gente fez um exercício sistêmico na terapia, onde ele visualizou algumas coisas que ele não imaginava, assim, que foram surgindo. Aí ele desenha muito bem, né? Ele é profissional da área de design. E aí ele fez um desenho daquilo que ele viu, né? E aí no trabalho com o desenho, ele foi se dando conta de situações de abuso de quando ele era criança, de parentes, de repetição entre primos, tios, tal. E é muito incrível como traz. Bem assim, sabe? Com muita calma, com muita dor, lógico, a partir do momento que isso desperta, o teu corpo reage, você fica naquela situação, né? Nossa, como eu não sabia disso, como eu não tinha consciência disso. E aí, com muito carinho e acolhimento, que é o que ele traz aqui, né? A reprodução do trauma, o cuidado de lidar com o trauma, de como vai lidando com isso, para acolher mesmo tudo isso que vem, né? Que os É, insights começam a aparecer. É muito, muito interessante. muito mesmo. Para mais. Ah, o ódio ao lar, né? Ai, O quanto que esses traumas, essas vivências acabam. Como que isso mexe com o ideal de família, com a própria casa, né? A sensação ruim de estar naquele lugar com aquelas pessoas, que tem um pouco a ver com o que você colocou, né? uhum. O que ele traz aqui também, que é A muito importante. identidade, né? O que ele traz aqui é o que a gente vê muito, né? Quando a gente vê casos de abuso e a gente fala às vezes de uma. Ou, tipo, eu faço muita orientação para profissionais que trabalham em lar de adoção, né? Então, às vezes, aquelas crianças foram separadas dos pais, porque o juiz pediu para separar, porque existia o abuso. Então, mas o que ele traz aqui é exatamente o que eu vejo na prática. Realmente, por mais aspas, perigoso que seja para aquela criança, a criança quer o pai e a mãe, É. né? E ele traz exatamente isso aqui, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala. A família tinha que ser o lugar mais seguro, mas nem sempre é realmente o lugar mais seguro. Mas é o lugar que aquela criança entende como seguro. E é por isso que quando ela entende que não era,
Nossa, Fica com esse ódio do lar, né? Fica com ódio. desmorona tudo. Exatamente, Fica desmorona. essas pessoas. Mas no caso, foi no caso da Kate ou da Marilyn, eu não lembro agora qual das duas, que acho que da Marilyn, né? Que ela saiu de casa por causa de uma briga que ela teve com o pai. É, foi da Marilyn Então, mesmo. ela não tinha memória, mas o corpo tinha marca, né? O Porque corpo de marca. chegou num momento que ela realmente saiu de casa. Eu coloquei eu trouxe aqui as principais coisas que eu entendi, né, do capítulo, aí de mensagem do capítulo. Eu falo muito isso para os meus alunos de fisioterapia, né, e o quanto que a primeira infância, quanto a infância, até uns 6 anos de idade, faz muita diferença na nossa estrutura, no nosso eu, né, na nossa formação do caráter, em todas essas coisas Sim. e responde e traz muitas informações sobre quase tudo que nós somos e a maneira como a gente se comporta, né? Então, os vínculos seguros, eles são extremamente importantes para a criança. Crianças que sentem-se abandonadas, que nem. Vou repetir, já falei isso em outras lives, mas eu vou repetir aqui. A gente não deixa criança esgoelando, né? Essas técnicas educacionais que você não pode acolher a criança, que a criança não tem que ficar no colo da mãe. Claro que a gente tem que ter uma vida, né? E essa criança, você não vai ficar o dia inteiro com essa criança no colo, porque também ela tem que aprender a lidar com as frustrações. Mas, né, esse negócio de só pode pegar a criança depois de não sei quanto tempo de chorar, só pode. Gente, para com isso. É uns absurdos assim que o povo. E a gente sabe que teve uma época que psicólogos, psicopedagogos, eles vinham com os discursos assim de rotina, né? Tem que fazer a criança ter rotina e para isso ela vai ter que chorar. Mas entenda aí que isso faz a criança também achar que ela está sendo abandonada, que ela não está sendo cuidada. Em algum lugar isso vai ser fixado, né? E que quando os cuidadores que eram para amar essas crianças fazem mal a essas crianças de alguma forma, isso desorganiza totalmente o apego dessa criança. E aí fica difícil dela, quando adulta, separar quem realmente deveria amar essa criança. Então, ele até coloca aqui no livro que a gente espera, ou a gente espera ser muito bem recebida, porque é assim que nós somos criados. Ele até fala, ai, que os nossos avós, nossos pais ficam falando, ai, que lindo, ai, que não sei o quê, e que depois a gente transfere isso para os nossos Uhum. relacionamentos. Quando alguém trata a gente mal, a gente fala, como? Sendo que eu sou Como assim? maravilhosa, incrível. E o contrário também, né? Quando a gente se sente não amado, que a gente não consegue entender ou reconhecer o amor de outras pessoas. Sim. E que isso gera uma imobilização, né, nos relacionamentos, uma ameaça que faz a gente se mobilizar e que aí a gente tem dificuldade da autorregulação emocional, então tendências a ser agressivo, tendências a até mesmo a dependências emocionais, né? Não tem uma boa percepção pelo próprio corpo, senso de identidade, então fica tudo comprometido isso. A gente não se reconhece, que foi o que aconteceu com a Marilyn, né? Ela não se reconheceu naquela agressividade e depois ela foi entender por que algumas pessoas falavam que ela mudava quando ela estava se relacionando, não confiam. E aí os adultos acabam permanecendo ou repetindo isso, fazendo com outras pessoas, fazendo com seus filhos, com outras crianças, o que de alguma forma foi feito com eles, e com uma dissociação muito grande aí, né, no sentido de viver se ver num mundo paralelo àquela situação, né, Sim. não conseguir se reconhecer naquela situação.
Muitas vezes não entender os perigos, então se apaixonar por pessoas que maltratam, ao invés de se aproximar por pessoas que amam, principalmente por isso que a Greta falou, né? Que os pais eram para me amar, e aquele era o jeito de amar dos meus pais, então eu me aproximo de De pessoas pessoas assim também. que me humilham, que abusam de mim, porque eu reconheço isso como afeto. Exato. E, né, e repetindo muito isso. Então, de uma maneira bem resumida, assim, a gente acaba tendo padrões comportamentais e relacionais de acordo com esses traumas, que a gente não resolve isso, né? A Exato. gente muitas vezes não sabe nem que existe, e aí isso vai se repetindo ao longo das nossas vidas, Eu né? queria ler uma parte aqui que eu gostei muito, que é o finalzinho da página 162, que ele fala assim: para saber quem somos, ou seja, para ter uma identidade, precisamos saber, ou ao menos julgar que sabemos, o que é e o que foi real. Temos de observar e classificar o que vemos ao redor de maneira correta. Precisamos também ser capazes de confiar em nossas memórias e distingui-las da imaginação, porque acontece muito isso quando a gente é criança, o que é imaginação, o que é real, o que não é, né? Aí ele fala assim: perder a capacidade de fazer essas distinções, ou seja, do que é real, do que é imaginário, é um sinal daquilo que o psicanalista William chama de assassinato da alma. Apagar a consciência e cultivar a negação são muitas vezes medidas essenciais para a sobrevivência, mas há um preço. Perde-se o rastro de quem é você, do que se está Sim, sentindo e das pessoas em que se pode confiar. Eu achei isso incrível. muito, muito mesmo. Muito, muito, né? Aqui da reprodução do trauma, um pouco isso que você acabou de falar, né? Porque aí é a maneira que a pessoa É, vai lidando com a vida, é aquilo que ela de fato conhece. é a repetição do. Ou então o oposto, né? A gente vai para o oposto. Aí o capítulo 9, o que o amor tem a ver com isso, né? Ele vai começar aqui falando sobre a questão dos diagnósticos. É, Que como as pessoas não conseguem relatar o que elas viveram e não têm memórias sobre seus traumas, elas têm dificuldade, então, de falar para o terapeuta, para o psiquiatra, o que realmente aconteceu, e aí vai para o sintoma. Qual é o sintoma? Ai, déficit de atenção, ansiedade, procrastinação, ansiedade, não sabe lugar, mudança de humor. é, Então, o que que acontece, né? O médico, o terapeuta, ele vai entender aqueles, vai tentar trabalhar os sintomas. E para trabalhar os sintomas, muitas vezes ele realiza um diagnóstico que está relacionado às consequências do trauma. E aí trabalha o diagnóstico, mas trabalha o o transtorno, mas sintoma, não trabalha a causa. mas não a E causa. é o grande problema. O É, que levou? Tá, tudo bem, essa pessoa tem um TDAH, essa pessoa tem um transtorno bipolar, essa pessoa tem um transtorno de ansiedade. Ok, é, ok, pode ser realmente desenvolvido, pode ter desenvolvido isso, mas por quê? Qual é a exatamente, causa? exato. Eu só vou medicar essa pessoa, eu só vou trabalhar com técnicas de contenção, mas como que essa pessoa, se ela. Porque assim, gente, todas as terapias que eu conheço, todas as abordagens, vamos falar assim, todas as abordagens terapêuticas que eu conheço, tenta entender o que leva a pessoa a ser quem ela é e fazer o que ela faz. Né? Psicanálise vai falar dos traumas, analítica, psicanálise vai falar dessa questão do inconsciente, dos traumas, a TCC vai falar das crenças que a gente desenvolve ao longo da nossa vida e da onde veio essas crenças, né, desse passado, dessa história. E a existencial humanista vai trabalhar os fenômenos, né? Que fenômeno foi esse? Onde da tua existência
que tudo isso te trouxe até aqui. Então não tem como, não existe nada nesse mundo que não vá trabalhar, que para dar certo não vá trabalhar a raiz do problema. Né? Só é pontos de vista diferentes, né? Então alguns vão acreditar no inconsciente, outros vão tá aí na tua cabeça, mas você não localizou ainda. Então, que ele traz bem assim pra gente é essa reflexão de que se você não entender, né, a tua raiva, se você Da não onde vem? entender a tua ansiedade, se você não entender da onde que vem essa mudança de humor, né, quais são, o que te afeta, por que que uma pessoa te provoca uma reação que outras não provocam, da Exatamente. onde Que ela... vem isso? Exato. Não há medicação, não há nada que vá conseguir Sim. fazer você lidar com essas coisas, né? Então, e aí a gente está falando do amor recebido, do amor próprio, né? De várias coisas que a gente acaba jogando para o corpo quando a gente não ama, quando a gente não consegue respeitar essa história, né? Sim. Entender essa história. Sim. Eu fico pensando, e ele traz aqui, o quanto de erros de diagnóstico, ou seja, de medicação, os pacientes acabam tomando, né? Acaba tomando medicação errada por uma vida inteira, porque não foi olhado de fato da onde vem essa história toda. E é o que a gente vê muito no consultório, né? Porque resolve por um período, mas depois não resolve mais, porque essa pessoa não vai conseguir sair dessa medicação. Porque se Sim. ela sair, ela vai ter outras questões. E, gente, nem é sobre não ser medicado, né? Não, Nem, não, não não é sobre você não passar a vida sem medicações. Não é isso. é isso. Mas é o processo do entendimento, de você conseguir lidar com todas as coisas que a sua vida vai te trazer, entendendo que o teu comportamento, a maneira como você reage àquelas situações tem relação com toda essa história, com todas essas coisas que você tenta esconder. E é muito claro aqui no livro, e ele fala em vários momentos, né, desde o começo do livro ele vem falando isso, que a nossa cultura é do silêncio, do silenciamento. Né? Agora a gente está vivendo aí eu não sei como que está aparecendo isso para você, Greta, mas o meu Instagram é a cada duas, três, eu rolo assim o feed, tá falando alguma coisa de feminicídio, tá falando alguma coisa de abuso com mulheres. E assim, aqui para mim o meu algoritmo ele mostra sempre defendendo a mulher, mas Sim. eu sei, né, porque as mesmas pessoas que defendem mostram os vídeos de outras pessoas que querem colocar, que querem regredir em relação a isso, né? E então, culturalmente, a gente vive um universo em que a mulher é objeto, em que a mulher é submissa, em que a mulher tem que aceitar Uhum. essas coisas. Então, como que para essas mulheres, se bem que ele fala de homens aqui também, tá? Ele fala da história De de homens. abusos de todas as formas de homens também. Homens abusados por outros homens, mas também abusados por mulheres narcisistas e tudo mais. Mas assim, é um a cada 10 mulheres. É um homem para cada 10 mulheres, a média. Então, tem que se falar sobre isso, tem que se falar sobre isso, mas culturalmente a mulher tem que É uma. acertar, É. né? Então, quando imagina chegar, e aí eu vou falar dos dois sexos, né? A mulher chegar para falar sobre coisas com a mãe, por exemplo, que o pai está fazendo, e essa mãe fala, ai, mas você tem que amar seu pai, ai, você tem que perdoar seu pai, ai, você às vezes nem escuta, porque é tão difícil para a pessoa A mãe escutar também é horrível. aquilo
Sim. que ela ignora aquilo, que ela põe panos quentes Não naquilo saber para não lidar ter que mesmo, né? lidar com aquela Não situação. saber lidar com aquela situação. Então, é muito, é assim, ó, são camadas e camadas que essa pessoa vai ter vergonha de falar sobre isso, que essa pessoa não vai ter quem a escute, que a sociedade não é preparada para Para lidar com acolher, para essas ouvir, para entender. situações, que a gente vem, em certo ponto, a gente progrediu bastante em relação a isso, mas a gente tem, o mundo tem Muita coisa. regredido, né? Porque não consegue entender o que é companheirismo, do que é submissão, não consegue entender, né? Mete religião na história. Então, gente, e os homens, né? Como que um homem vai contar para outra pessoa que ele está sendo abusado, né? Mais difícil. Que Também é difícil. o ídolo dele, que é o treinador dele, tá fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Então, Fazer. a verdade é Sim, que a gente não, assim, que o caminho é árduo, né? O sim. caminho é árduo. Então, eu acho que esse livro aqui, ele vem incomodar bastante a gente, né? Socialmente falando, fazer a gente refletir sobre o que que é amor verdadeiro, né? Então, é, será que eu tenho mesmo que perdoar meu pai, perdoar minha mãe? Será, né? Que é esse Como perdão? que eu Onde lido que com está isso? esse O que é perdão? perdoar, né? Na verdade, o que é É, isso, onde que né? está esse perdão, né? Como que as pessoas que deveriam me amar e me acolher e me proteger não fazem Então, isso e eu tenho que perdoar essas pessoas e eu são as tenho que amar de qualquer jeito essas pessoas. Então, não é esse lugar, não é aí, não né? é desse jeito, não é Não é dessa desse forma. jeito. Né? Sim. Eu acho que o principal caminho aí que o livro vem trazer também é o auto-perdão. É a Principalmente, pessoa não se é culpar, ela você entender ficar que ela foi leve daquilo que vítima, está carregando. que não foi Exatamente. a saia É o auto-perdão. curta, que É. não foi a dancinha, porque eu já escutei isso, né? Essa criança A roupa que rebola você usa, muito. a roupa que Essa você usa. criança A que culpa não não é é sua. exatamente isso. O adulto é que não tinha que estar fazendo isso com uma criança, com ninguém, Exato, né? Quem dirá exato. com uma criança. E é muito maluco porque essa sensação de culpa, quando você está no adulto e percebe toda a sua história, ela também aparece nitidamente. Como eu falei, esses casos que eu trouxe são todos de adultos, porque eu não atendo criança. São adultos que estão dando conta de que viveram abusos quando eram crianças e não tinham noção disso, né? E a sensação que vem no corpo, que eu trabalho, essa coisa do corpo junto, né? E nos dois é culpa. Ó, nós tivemos aqui em Assis um caso, né? Esses dias, que a mãe descobriu que o padrasto estava abusando da filha somente quando ela colocou o cara para fora de casa. Meu Deus. Ele vinha, Hum. ela tinha percebido algumas coisas e resolveu separar dele, mas ela não entendia que já estava acontecendo e E que era tinha isso que estava acontecido. acontecendo. E a menina tratava ele como pai. E quando ele saiu de casa, ela virou para a mãe e falou assim: ele não volta mais? Aí ela falou: não. Aí que a Aí ela menina falou: então eu tenho que te contar uma coisa. Aí essa mãe ficou assim, foi para a polícia, fez tudo o que tinha que fazer e agora o cara tá sim. indiciado, preso. Mas assim, você vê aquela mãe que. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente coloca dentro de casa. Amor de padrasto nem sempre é amor de pai, né? Nem madrasta, E o próprio pai né? muitas vezes faz isso, né? Se o pai faz, Faz isso. imagina quem não é pai, né? É. Então, se tira o pai. Bom, O que mais a aqui? epidemia oculta, a epidemia oculta, você já falou um pouco sobre isso mesmo, que é essa É, questão que não fala, dos né? maltratos, do abuso, tanto homem quanto mulher, que ele traz isso aqui, né? Assim, o problema é que, na verdade, são soluções, eu achei tão bacana, que aí ele entra nas questões, gente, assim, o quanto a obesidade, por exemplo, né, de pacientes que foram, né, abusados, é uma maneira do corpo se proteger.
É uma solução que o corpo achou, né? Porque se eu for obeso, eu não vou chamar atenção, ninguém Isso já vai vir. apareceu em outros livros, né, que a gente leu. Isso já apareceu também, né? E ele traz isso como um dado muito forte, né? Também assim. E ele fala da automutilação também, né? Nesse Eu ia capítulo. falar isso, tem relação, né? Tem a Da automutilação também. obesidade, várias coisas, né? Exatamente. Não se Então, o quanto cuidar, vale, não parecer exatamente, bonita. o quanto tudo isso tem a ver com a história de maus tratos ou de abuso que foi vivenciado e a maneira do paciente se proteger, da pessoa se proteger com relação a tudo isso. E até ele fala, né, esse caso que de uma pessoa que perdeu 43 quilos, mas aí Engordou depois de tudo. alguns anos se reencontrou com a pessoa, ela tinha feito bariátrica, não, engordou. Aí depois de alguns anos reencontrou essa pessoa, ela tinha feito bariátrica, só que ela estava com um monte de doença, com um monte de problema. Então, assim, o quanto é delicado, isso, gente, eu sempre falei. Essas Não é cirurgias somático, bariátricas, né? não sei o quê. Ai, gente, eu sempre comentei. E assim, como é duro isso, mas é real. As pessoas querem, de repente, resolver o problema, assim, tipo, cortar o problema pela raiz, mas É não o que tá está cortando, acontecendo com as planetas, né? tá deixando a coisa piorar. Porque vai vir depois, por isso que tem que fazer terapia, tem que Eu se conheço conhecer. várias pessoas que fizeram bariátrica e não deram conta de manter, né? Que vomitam, que tem vários problemas, mas que estão engordando. E a caneta é a mesma situação, né? Sim, É assim, a gente tem um motivo para estar fazendo o que a gente faz, e se a gente não trabalhar isso de alguma forma, né? Se você não entender a tua compulsão alimentar, né? Se você, e, gente, isso é há muito tempo. Olha, eu sou um exemplo, né? Eu tenho muita dificuldade de perder peso e desconto várias coisas na comida. São vários fatores, e mesmo trabalhando em terapia, mesmo entendendo muitas coisas, o padrão se repete. Então, não significa que saber da onde vem também vai vai resolver. ser suficiente, tá? Mas pelo menos a gente entende o que é que leva muitas vezes a gente perder a desregular emocionalmente. Tudo começa com a consciência, né, Dani? Que é o Então, autoconhecimento. A consciência de onde vêm esses sintomas. E aí, a partir do momento que eu tenho consciência de onde vêm os meus sintomas, eu vou trabalhar com isso. É exatamente esse o ponto, né? Porque o que a gente vê é exatamente isso. Ah, fez a bariátrica, reduziu o estômago, não consegue mais comer tanto, mas aí começa a ter N de outros problemas exatamente. compulsivos também, Não adianta né? só medidas paliativas, né? Exato, Como exato. fazer um gato na energia. Você consegue ter a energia, mas como que é isso? É. E É, a última parte, ele fala que o abuso de crianças é o maior problema de saúde pública nos Estados Unidos. mas de qualquer lugar. De qualquer lugar, não é só nos Estados Qualquer Unidos, não lugar. é. E na E aí, realidade eles continuam, tem que ter muito isso. Nossa, e aí respondendo a pergunta, né? O que o amor tem a ver com isso? Tudo, né? tudo, Tudo a ver. Tudo tudo a a ver. ver, né? Como a Então, gente precisa olhar com amor para tudo isso, entender cada história, entender a sua história, amar, né? Por mais difícil que seja a sua história, é você entender e amar e se acolher e buscar ajuda para isso. E continuamos e no estudando. passado a gente não mexe. Uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem. A gente Não não vai mudar. mexe no passado. Infelizmente, a nossa história está escrita, né? E o que a única coisa que nos resta é trabalhar com o presente, é mudar daqui para frente. Então, né, É não o tem o como a que gente fazer com esse vive, passado. Não o tem o como, que. Hã? é o como a gente vive sabendo a nossa história. O que que nós vamos fazer com essa informação? Como que nós vamos lidar com essas coisas? O que que a gente vai fazer para não repetir as histórias na nossa vida, os relacionamentos, né? Consciência, né?
né? E aí a gente pode. Freud ele falava, né? E eu fiquei pensando, né, que algumas situações aqui vêm lá do 5, 6 anos, que é bem quando o Freud fala do complexo de Édipo, né? Sim, a primeira E, você tem. e aí você fala, gente, eu tenho aquilo, aquela pessoa é a minha referência como relacionamento, é o meu amor, meu primeiro amor, né? Tudo aquilo, e essa pessoa tá fazendo o que está fazendo comigo. Então, como amar outras pessoas? Como Como se amar de forma relacionar com diferente. outras pessoas? Nossa, é Como se complexo. permitir, né? Vamos se Como se permitir. permitir amar de um jeito diferente, que não seja essa E forma o que foi ensinado controle, para. né, Greta? Como a gente vê a resposta, controle das pessoas, com as pessoas querendo controlar tudo. Ansiosas por controlar a vida do outro, né? Porque a gente está aqui nesses capítulos, a gente fala bastante de abuso físico, né? De abuso sexual, mas o livro ele traz vários tipos de É, psicológico, né? De acidentais, traumas acidentais, né? Várias coisas. Então, o quanto que a gente precisa entender que nós somos vítimas do que acontece, exato. do que aconteceu, e não culpados, né? Mas é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. É um livro que é um livro muito bacana, porque ele estudou muito mesmo É, sobre tudo isso. Ele é uma traz pesquisa, né? de bibliografia e de leituras complementares muita coisa, né? É a história dele com os É pacientes muita coisa, deles. é Pesquisa muita com coisa. grupos, então tem grupo controle, grupo. E engraçado, engraçado não, super assim. Nossa, uma coisa que mexeu comigo. Que ele conta aqui no livro que quando ele vai montar os grupos de Já pesquisa, foi. os grupos, não, os grupos de De investigação, pesquisa para investigação. Sim, que é mais fácil encontrar pessoas que foram violentadas do que quem não foi. O sim. grupo controle é mais difícil do que o. Eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, então a gente está convivendo com muito mais pessoas que foram Tem violentadas muita e não. gente que foi violentada que nem sabem, às vezes. Meu Deus, Isso, cuidado na técnica de acolher, incrível. enquanto profissional. Muito É isso, cuidado na técnica de. amiga. Show, amiga. Então foi isso. Próximo, Agora, a o próxima próximo chama quarta-feira, Trauma de Desenvolvimento e Epidemia Oculta. É o próximo capítulo. a última parte do 3. E vamos que Isso. vamos. Até a próxima. Um beijo, um queijo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.